Fala pessoal, estamos aqui em mais uma aula de análise de circuitos e dessa vez a gente vai começar a estudar aqui os circuitos mistos, tá bom? Mas afinal de contas, o que é um circuito misto? Ora, um circuito misto é um circuito onde eu tenho associação de resistores em série e em paralelo ao mesmo tempo. Esse aqui é um exemplozinho. De início eu já pergunto para vocês, gente, vocês conseguem averiguar uma ligação em série ou em paralelo aí? Lembrem-se, ligação em série, eu preciso ter um único caminho entre os dois resistores, tá? Tem aqui o ponto A, o ponto B, eu preciso ter um único caminho entre os dois resistores. E então, vamos imaginar que vocês digam que a gente tem aqui esse 3, é uma dúvida muito comum em aula, tá? Esse 3,6 está em série com o resistor de 6 ohms. Mas prestem atenção, ó, se eu tenho aqui o ponto A, se eu sigo esse caminho, bem aqui, ó, eu tenho uma bifurcação, eu tenho dois caminhos para seguir, ó. Eu posso seguir por aqui e por aqui. Então já não é mais aquele caso onde eu tenho uma resistência e outra resistência, e aonde por elas, desculpa, aqui é ponto B, e aonde por elas tem um único caminho, tá bom? Então eles não estão em série, tá? Então verifiquem isso aí quando vocês forem fazer, verifiquem se está em série ou não. Nesse caso aqui ele não está em série. Ah, professor, então ele está associado de alguma forma com esses dois resistores aqui? O 3,6 está associado de alguma forma com 6 ohms ou com 3 ohms? Por enquanto não. Por enquanto a única coisa que a gente tem visível aqui é a associação desse resistor de 6 com o de 3. Espero que vocês consigam ver aí, ó. Se eu boto um pontinho aqui, ó, eu consigo traçar uma linha aonde passa por o resistor de 6 e 3 e não passa por nenhum outro elemento. Então 6 e 3 estão associados em paralelo. Ah, professor, o 3,6 está associado em paralelo com o 6? Vamos ver aqui, ó. Passei por esse cara e passei pela fonte, entendeu? Passei por um elemento a mais aqui, ó, pela fonte. Então, esses dois resistores aí não estão associados em paralelo. Professor, e o 3,6 e o 3? Vamos lá. Vou botar um pontinho aqui, ó. E aí vamos lá, tem que traçar um caminho fechado, um circuito, aonde eu só passe por 3,6 e por 3. Olha aqui, ó. Ah, tem que passar pela fonte, entendeu? Então, como passou por um elemento, então já é descartado aí o fato de que eles estão em paralelo. Então, vamos resolver esse circuito. Como é que a gente começa resolvendo esse circuito? Vamos notar que a gente já percebeu que 6 e 3 estão associados em paralelo. Então, a resistência equivalente de resistores em paralelo é a multiplicação 6 vezes 3 dividido pela soma 6 mais 3. Isso aqui vai dar quanto? 6 vezes 3 dividido por 9 vai dar 2 ohms. Então, vamos substituir esse circuito em paralelo aí de 6 e 3 por um único resistor de 2 ohms. Vamos redesenhar nosso circuito, 16,8 volts. Aqui passa por um resistor de 3,6 ohms. E aí bem aqui, ó, é onde eu tenho o meu paralelo, né? Exatamente nesse ponto aqui, ó. Então bem aqui é onde vai ficar o meu resistor equivalente. E aí meu resistor equivalente vai ter uma resistência de 2 ohms. Agora, novamente, vocês veem que agora sim eu tenho uma associação em série, tá bom? Entre esse meu resistor de 3,6 e o meu resistor de 2 ohms. Pois vocês podem ver que se a gente botar ponto A aqui e ponto B aqui, ó, só tem um caminho que eu posso seguir do ponto A ao ponto B, passando pelos dois resistores. Então, eles estão associados em série. Então, com isso, a gente consegue calcular a resistência equivalente dos dois, onde a resistência equivalente a esses dois resistores é a soma deles dois. Então, a gente pode redesenhar o nosso circuito dessa forma aqui, ó, 16,8 volts com uma única resistência, aonde essa minha resistência é 5,6 ohms. Com isso, a gente consegue calcular a corrente que sai da fonte, ó. A corrente que sai da fonte, eu vou chamar da IS, tá? Corrente que sai da fonte, vai ser igual a essa corrente que passa por esse resistor. E a corrente que passa pelo meu resistor, vou chamar de S, é a queda de tensão sobre esse resistor. A gente sabe que é 16,8 dividido pela resistência, 5,6. E isso aqui dá, vamos botar na calculadora, 16,8 dividido por 5,6, 3 amperes. Então, a gente sabe que da nossa fonte aqui, ó, vou até botar de outra cor, da nossa fonte aqui, ó, saem 3 amperes.
E aí, professor, mas eu quero saber também qual que é a corrente que passa por esse meu resistor de 6 ohms e pelo meu resistor de 3 ohms. Então vamos fazer. Gente, a gente sabe qual que é a corrente, ó, nesse resistor aqui, ó, a gente sabe qual que é a corrente que passa por ele, esses 3 amperes, e a gente tem a resistência. Então dá para calcular o quê? Dá para calcular a queda de tensão nele. Então, vamos fazer o cálculo aí da queda de tensão nesse resistor. Vou botar aqui de roxo. A queda de tensão no resistor de 3,6 vai ser resistência 3,6 vezes a corrente que passa por ele, 3. Então vai dar 9 não. 3,6 vezes 3 vai dar, se eu não estiver enganado, 10,8 volts. Então nesse resistor aqui a gente tem uma queda de tensão de 10,8 volts. Então vamos colocar aqui, ó, 10,8 volts. E aí vamos analisar o seguinte aqui. Gente, aqui embaixo eu tenho 0 volts, ó. Aqui, ó, 0 volts. 0 volts. Por que 0 volts? Porque é o nó onde eu tenho a referência. Aqui, ó, a minha fonte de tensão deu um ganho ela aumentou, né, digamos assim, 16,8 volts. Então aqui eu tenho 16,8 volts. Então, gente, se a gente teve uma queda, olha só, vamos prestar atenção aqui. Se aqui tem 16,8 e aqui a gente tem uma queda de 10,8 volts, então consequentemente aqui depois a gente vai ter 6 volts, tá? E esses 6 volts vai dar aqui, ó, 6 volts, e aqui também, tá? Nesse nó todo, né? Tem os 6 volts. Então perceba que com isso a gente já vai saber a queda de tensão desses dois resistores, olha. Se antes eu tenho 6 e depois eu tenho 0, então nele cai 6 volts. A mesma coisa para os dois. E daí a gente lembra, ó, que se eu tenho dois resistores em paralelo, a queda de tensão sobre eles é a mesma. Então, ó, esses dois resistores estão em paralelo e a queda de tensão sobre eles é a mesma, 6 volts. Então vamos fazer o cálculo. Vamos anotar aqui primeiramente. A tensão aqui é 6 volts, 6 volts. E olha só, gente, agora eu tenho tensão, né? Tensão sobre o meu resistor e eu tenho a resistência desse resistor. Aqui é a mesma coisa, ó. Tensão sobre esse meu resistor e a resistência desse resistor. Então, vamos calcular a nossa corrente. Deixa eu botar aqui de verde. A corrente no resistorzinho de 6 ohms é queda de tensão no resistor de 6 ohms dividido pela resistência do resistor de 6 ohms. Queda de tensão no resistor de 6 ohms é 6 volts. Corrente no resistor de 6, aliás, resistência no resistor de 6 ohms é 6 ohms. Então vai dar 1 ampere. E aqui vamos calcular, vamos botar aqui primeiro 1 ampere, está descendo aqui pelo resistor de 6 ohms. E em seguida a gente vai fazer a mesma coisa para o resistor de 3 ohms. Corrente no resistor de 3 ohms é tensão no resistor de 3 ohms dividido pela resistência no resistor de 3 ohms. Tensão no resistor de 3 ohms é 6 volts dividido pela resistência 3 ohms. Então, corrente no resistor de 3 ohms é 2 amperes. Então, aqui, ó, tá descendo 2 amperes. Professor, como é que o senhor sabe que está descendo? Gente, se aqui eu tenho uma tensão maior e aqui eu tenho uma tensão menor, e a gente sabe que a nossa corrente convencional, né, ela sempre sai de um ponto mais positivo de tensão para um ponto mais negativo. Então é assim que a gente sabe que a nossa corrente está descendo, tá bom? E percebam só uma coisa, gente. A gente falou lá no início, ó. Olha só, aqui eu tenho 1 ampere descendo e aqui, ó, eu tenho 2 amperes vindo aqui. E quando esses dois caras se encontram, eles se somam e para cá vem 3 amperes. E olha só que bate aqui, ó. Tem 3 amperes, tá bom? E outra coisa interessante é que se a gente percorrer um caminho fechado aqui, ó, e somar as tensões, a soma dessas tensões vai dar 0. Presta atenção, aqui eu tive um ganho de 16,8, aqui caiu 10,8 e aqui caiu 6. Então a soma nessa malha aí dá 0. Se a gente fizer essa aqui também, ó, mesma coisa. Aqui eu ganhei 16,8, aqui eu perdi 10,8 e aqui eu perdi os 6 restantes, tá bom? Então a gente visualiza isso daí, que a gente tem essas quedinhas de tensão, onde em qualquer malha que a gente pegue, o ganho de tensão é igual a queda de tensão, tá bom, gente? Então, pessoal, por hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham compreendido aí esse exemplo que a gente fez. Percebam que ainda dá para calcular a potência aí de todos os resistores da fonte de tensão, se a gente quisesse. Não vou fazer isso, mas fica aí como atividade para vocês, quem quiser exercitar um pouco. Por hoje a gente fica por aqui. Na próxima aula eu trago mais um circuitinho desse tipo para a gente aprender. Até mais!